E se eu te dissesse que estamos entrando em uma nova era que pode mudar tudo? Não é só um conceito místico, não é só astrologia. Muitos acreditam que essa transição tem o poder de transformar a sociedade, a forma como vivemos e até a maneira como pensamos. A Era de Aquário. Você já ouviu falar? Alguns dizem que é um tempo de despertar, um período de liberdade e inovação. Outros acham que pode trazer caos, desafios e mudanças imprevisíveis. Mas afinal, o que isso significa de verdade? Ao longo dos séculos, astrólogos e espiritualistas falam sobre essa era como um ponto de virada para a humanidade. Mas será que isso já começou? O que realmente pode mudar? E o mais importante, o que isso significa para você? Fica comigo até o final, porque neste vídeo vamos explorar tudo isso, sem enrolação, sem suposições sem sentido. Apenas fatos, crenças e interpretações que podem fazer você enxergar o mundo de outra forma. Preparado? Então, vamos lá. Antes de entender o que a Era de Aquário significa, precisamos saber como funcionam as eras astrológicas. Não é algo que muda do dia para a noite. São ciclos gigantescos, que duram mais de 2000 anos cada. A astrologia ensina que essas eras são determinadas pelo movimento da Terra em relação às constelações. É como se o planeta estivesse em um relógio cósmico, e a cada período, uma nova energia domina o mundo. A última era foi a de Peixes. Ela começou por volta do nascimento de Jesus Cristo e durou mais de 2000 anos. Foi um tempo marcado por religiões fortes, hierarquias rígidas e a ideia de sacrifício. O mundo foi moldado por crenças espirituais, igrejas e a busca por salvação. Agora, dizem que estamos entrando na Era de Aquário. E Aquário é um signo que fala de inovação, liberdade e revoluções. Se Peixes representava fé e tradição, Aquário representa tecnologia e mudanças. Mas essa transição não acontece de um dia para o outro. Muitos astrólogos acreditam que a mudança já começou, mas ainda estamos no meio do processo. Outros acham que falta muito para chegarmos lá. O que ninguém nega é que estamos vendo grandes mudanças no mundo. Novas tecnologias, quebras de padrões, questionamento de sistemas antigos. Isso já é um sinal de que estamos deixando a energia da Era de Peixes para trás. Se a Era de Peixes foi um tempo de religiões fortes, hierarquias e tradição, a Era de Aquário promete ser o oposto. Aqui, a palavra-chave é liberdade. Aquário é um signo ligado à inovação, ao coletivo e à revolução. Isso significa que podemos esperar grandes mudanças na forma como as pessoas vivem, trabalham e se conectam. Um dos principais pontos é a tecnologia. Estamos vendo avanços que, há algumas décadas, pareciam coisa de ficção científica. Inteligência artificial, carros autônomos, viagens espaciais privadas. Tudo isso pode ser só o começo. Outro grande impacto pode ser na estrutura da sociedade. A Era de Peixes foi dominada por instituições rígidas, governos centralizados, grandes religiões controlando a vida das pessoas, corporações dominando mercados. Mas Aquário traz uma energia descentralizadora. Podemos ver mais movimentos coletivos, novas formas de economia, maior colaboração e menos dependência de autoridades tradicionais. O próprio dinheiro pode mudar. As criptomoedas, por exemplo, já estão desafiando o sistema bancário tradicional. Na política, pode haver uma mudança no poder. Governos que não acompanharem essa nova mentalidade podem enfrentar crises. Pessoas vão exigir mais transparência, mais participação e menos controle. A espiritualidade também pode passar por transformações. Em vez de seguir religiões estabelecidas, mais gente pode buscar caminhos próprios. Meditação, autoconhecimento e práticas ligadas à energia e ao universo podem se tornar mais comuns. Mas nem tudo é positivo. Mudanças desse nível podem gerar crises. Se a Era de Peixes foi marcada pelo medo do desconhecido, a Era de Aquário pode trazer insegurança pelo excesso de novidades. O mundo pode se tornar mais imprevisível. Sistemas antigos podem ruir antes que novos surjam. E isso pode gerar um período de caos.
Não são só governos, religiões e tecnologias que mudam. A energia da Era de Aquário também afeta cada um de nós. Uma das principais características desse período é a busca pela independência. Você já percebeu como cada vez mais pessoas querem sair do sistema tradicional? Trabalhar de forma autônoma, viver sem tantas regras, questionar tudo? Esse é o espírito aquariano tomando forma. O mundo está mudando rápido, e quem não se adapta pode se sentir perdido. A insegurança sobre o futuro pode aumentar. Se antes a vida parecia seguir um roteiro, escola, trabalho, aposentadoria, agora esse caminho está cada vez menos previsível. Isso pode gerar ansiedade, mas também pode trazer liberdade. As pessoas vão precisar aprender a confiar mais na própria intuição, a criar seu próprio caminho. Relacionamentos também podem mudar. O apego, a dependência e os padrões tradicionais podem perder força. O que vai importar mais é a conexão genuína, sem tantas amarras. Na espiritualidade, a transformação pode ser ainda mais profunda. Em vez de seguir dogmas, mais pessoas podem buscar respostas dentro de si. A conexão com o universo, a energia do pensamento, a ideia de que criamos a nossa realidade, tudo isso pode ganhar força. Mas como se alinhar com essa nova era? Algumas dicas podem ajudar. Desenvolva sua independência. Não dependa de um sistema que pode mudar a qualquer momento. Aprenda a lidar com a incerteza. O futuro pode ser instável, mas quem se adapta tem mais chances de prosperar. Busque conhecimento. Quanto mais informação você tiver, mais preparado estará para essa transição. Conecte-se com pessoas que compartilham da mesma visão. O coletivo vai ser cada vez mais importante. A Era de Aquário não é só um conceito astrológico, é um chamado para uma nova forma de viver. E cabe a cada um decidir como vai encarar essas mudanças. Agora, vamos falar sobre os mitos e verdades que cercam essa era. Muita coisa é dita, mas o que realmente faz sentido? A Era de Aquário desperta curiosidade, mas também muitas ideias erradas. Vamos esclarecer o que é fato e o que é exagero. Mito 1. A Era de Aquário começou em uma data exata. Muita gente tenta definir um dia específico para essa transição. Alguns dizem que foi em 1962, outros em 2012, e há quem acredite que ainda não começou. Mas a verdade é que não existe um dia zero. É uma mudança gradual. Estamos no meio desse processo, mas ainda sem um ponto definitivo. Mito 2. Será uma era de paz e amor universal. A ideia de que a humanidade vai despertar e viver em harmonia pode ser bonita, mas não é tão simples. Aquário traz liberdade e inovação, mas também revolução e conflito. Toda grande mudança gera resistência. A transição pode ser turbulenta antes de qualquer equilíbrio. Mito 3. A tecnologia será sempre positiva. Sim, a Era de Aquário tem tudo a ver com avanços tecnológicos, mas isso não significa que todos serão benéficos. Inteligência artificial, vigilância digital, redes sociais influenciando o comportamento humano. O mesmo progresso que liberta pode ser usado para controlar. Tudo depende de como será utilizado. Verdade. 1. O coletivo vai ter mais força. Se antes o poder estava nas mãos de poucos, agora a tendência é que as decisões sejam mais descentralizadas. Pessoas comuns têm mais voz do que nunca, seja na política, nos negócios ou na forma como a sociedade funciona. Verdade 2. O pensamento tradicional será cada vez mais questionado. Sistemas antigos não vão desaparecer de um dia para o outro, mas terão que se adaptar. A geração que está crescendo agora não aceita seguir regras só porque sempre foi assim. Novas formas de trabalhar, viver e se relacionar vão surgir. A Era de Aquário não é um conto de fadas, mas também não é uma teoria sem fundamento. Ela representa um ciclo de mudanças que já podemos sentir no dia a dia. Agora, vamos olhar para o futuro. O que podemos esperar da humanidade nas próximas décadas? Se a Era de Aquário realmente está acontecendo, o que podemos esperar para o futuro? Vamos explorar alguns cenários possíveis. A primeira grande transformação já está em curso: a revolução digital. Nos últimos 20 anos,
Vimos a internet mudar tudo, mas isso é só o começo. Inteligência artificial, blockchain e descentralização podem modificar ainda mais a forma como vivemos. O trabalho tradicional pode desaparecer. Modelos de emprego fixos estão sendo substituídos por trabalho remoto, freelancers e economia criativa. Muitas profissões vão deixar de existir e outras novas surgirão. Quem não se adaptar pode ficar para trás. A sociedade pode se tornar mais horizontal. Estruturas rígidas como governos e religiões tradicionais podem perder força, enquanto novas formas de organização social podem emergir. Pessoas podem ter mais autonomia para tomar decisões sobre suas próprias vidas. A ciência pode se aproximar mais da espiritualidade. Ideias que antes eram consideradas místicas podem ganhar reconhecimento. A física quântica, por exemplo, já levanta discussões sobre a influência da consciência na realidade. Mas nem tudo será fácil. Quanto maior a mudança, maior a resistência. O medo do novo pode gerar crises sociais. Muitas pessoas ainda preferem segurança à liberdade, e isso pode criar conflitos entre visões de mundo opostas. Outro ponto de atenção é o uso da tecnologia. Se por um lado a era de Aquário pode trazer mais liberdade, por outro, pode levar a um controle maior. O excesso de conectividade pode resultar em menos privacidade. Quem controla a tecnologia pode controlar o mundo. O equilíbrio entre liberdade e controle será o grande desafio da humanidade nas próximas décadas. O que podemos fazer para navegar por essas mudanças? Precisamos estar atentos, buscar conhecimento e desenvolver habilidades que nos tornem menos dependentes de sistemas que podem colapsar. A era de Aquário não será um paraíso utópico, mas pode ser uma oportunidade de criar um mundo mais justo, livre e conectado. Agora, vamos encerrar com uma reflexão sobre o que tudo isso significa para cada um de nós. A era de Aquário está mais próxima do que imaginamos. E não importa se você acredita ou não, as mudanças que ela traz já estão impactando nosso mundo. O que antes parecia impossível está se tornando realidade. Mas como você vai reagir a tudo isso? Essa era nos desafia a nos adaptar, a pensar fora da caixa e a abraçar o novo. No entanto, também nos obriga a questionar o que estamos dispostos a perder no caminho. A liberdade traz responsabilidades, e a verdadeira revolução começa dentro de cada um. A tecnologia, a espiritualidade e a própria estrutura da sociedade vão continuar a se transformar. E a pergunta é: como você vai se preparar para essas mudanças? Vai se manter preso a velhos padrões ou vai abraçar a liberdade e a inovação? A era de Aquário não vai ser fácil, mas pode ser uma oportunidade única de reescrever as regras e criar uma realidade mais alinhada com o nosso verdadeiro potencial. Então, o que você pensa sobre tudo isso? O que acha que o futuro nos reserva? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdos sobre esse novo ciclo. Juntos, podemos explorar o que vem por aí.